microfone, alto-falante. Front left. Front right. Front left. Vocês conseguem me ouvir assim? Sim.
Tem que explicar para as pessoas no revisão core. Nossa, eu tô morrendo de sono, gente. Socorro. Estamos no ar, pessoal. Gente, boa tarde. Estamos aqui mais do Círculo de Leitura e Cultura Científica do IFB, organizado pelo Campus Recanto das Emas. Temos nossos professores já residentes aqui do nosso programa, né? Professores da casa. Da casa, Professor José de História do Campus Recanto das Emas. A Bárbara de Barros, professora de Filosofia do Recanto das Emas. Jardim, professor português. Eu sou professor Kaiser de Teologia no Recanto das Emas. E temos entrado novamente a professora Amanda da Silva, professora de Letras e de Literatura Hispano-Americana do campus Ceilândia, do IFB. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Pessoal, hoje a gente vai falar de um conto novo. Que eu vou projetar aqui para vocês uma apresentaçãozinha. O conto se chama A Trama Celeste. Ele é um conto do escritor Adolfo Bioy Casares, que é um escritor argentino. Tá? E o conto se passa em Buenos Aires, capital da Argentina. Falando rapidinho do autor, a gente vai ter um outro dia para falar um pouco mais dele. Ele nasceu em Buenos Aires em 1914, no início do século XX, viveu até 1999, e ele está relacionado com as áreas de realismo fantástico, ficção científica e terror. Essa eu encontrei particularmente referente a um texto mais conhecido dele, que é a Invenção do Morel. E ele ganhou vários prêmios de literatura, né? Esses que estão listados aqui, alguns dos prêmios que ele recebeu. E as obras de pesquisa dele, a obra de pesquisa dele, no 1940. E hoje a gente está falando de um conto, A Trama Celeste, que ele trabalhou nesse texto de 1944 a 1948, e foi publicado em uma coletânea de contos que se chamava A Trama Celeste, né? E tinha esse conto incluso, tá certo? Alguns comentários sobre esse conto e esse autor, né? É que desses nossos encontros que a gente tem tido, a primeira vez, então, a gente pega um autor que não é do norte, né? Que não é da Inglaterra, americano. Então, a gente está buscando autores, não sei se a gente chamar de mais periféricos, né? Um autor da América Latina, argentino, para a gente acompanhar. Para a gente ter um trabalho dele, um pouco para... Kaiser, querido, eu não estou conseguindo te escutar direito. Opa. Essa barba, ou ninguém está ouvindo direito? Eu acho que é uma questão, parece, a conexão, né? Ele vai cortando às vezes, mas talvez melhore, não sei. Sim. Será que você quer falar um pouquinho do como está você? Agora eu não escutei. Você quer falar um pouquinho do conto, da sinopse do conto pro pessoal aí? Gente, eu acho que seria... Tem alguém que está vendo o YouTube e está ecolando aqui. Tá no retorno, né, parece. Vamos ver quem é, se for dar uma olhada. Eu acho que talvez seria legal, ou a Amanda ou o Bruno, se pudessem dar uma contextualizada no realismo fantástico. Eu acho que é bem importante para a gente poder entender, assim, né,
quais são as ligações do Casares, relação dele com o Jorge Luis Borges e tudo mais, com o contexto da literatura latino-americana. Acho que isso seria legal. Eu não vou me dispor a comentar, porque, bom, né? Eu tenho 2 professores de literatura aqui. Eu vou passar essa bola para você. Tá. Estou preocupado com o nosso áudio aqui. Vocês conseguem ouvir agora? Agora foi. Melhorou agora. Ai, que bom. Acho que devia estar instável. Tá bom. Só... Conta mais ou menos, faz uma sinopse rápida do conto, que eu acho que... Beleza. O conto A Trama Celeste É um conto final, Kaiser. Não vou contar o final, sem spoilers. Difícil. Né? Mas só a sinopse, né? A Trama Celeste começa com um personagem narrador, né, que não tem nome, recebendo o texto, a transcrição de uma história de 2 personagens, o Capitão Morris e o Dr. Sevier, que haviam desaparecido em uma viagem de avião. E a história, o texto que ele recebe foi escrito pelo Dr. Sevier, falando sobre esse Capitão Morris, que ele teria, ao fazer o teste de voo com um avião novo da Aeronáutica Argentina, ele sofre um acidente e, ao ser resgatado, ele começa a perceber que o mundo em que ele chega não tem muitas diferenças com relação ao mundo que ele conhecia, né? E há todo um conflito com relação a isso. Você quer falar do... Não, na verdade, a gente tinha combinado numa organização das 3 semanas da discussão do conto, da gente fazer essa semana um pouco mais geral, né? A gente trabalhar aqui mais a questão histórica e também aqueles pontos que a Bárbara queria trazer, né, no conto. Na semana que vem seria... Você tinha falado sobre a questão física, e eu ia pegar a última semana, justamente, que eu vou, então, a questão do realismo mágico, vou falar rapidamente, mas eu gostaria de aprofundar isso mais na 3ª semana, tá? Porque eu quero trabalhar também alguns pontos ligados à estrutura do realismo fantástico, tá? Basicamente, para a gente chegar nesse gênero, é um gênero que ele vai... Vão ter várias ramificações do que a gente vai entender por realismo fantástico. Na 3ª semana eu trago para vocês cada uma delas e quais são as suas diferenças. Mas aqui, o que eu gostaria que vocês pensassem é que o realismo fantástico, ele vem num nome composto, né? Realismo e fantástico ao mesmo tempo. Nomes que pareceriam, a priori, nomes... pode ser fantástico como pode ser realista, né? Então, a estrutura de um conto realista é aquele que você vai ter um pacto com o leitor de um realismo muito parecido com o mundo, a criação do mundo é muito parecida com o nosso mundo, com o mundo que nós conhecemos, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um conto que eu sempre uso para falar de realismo fantástico. Julio Cortázar, para quem não conhece, é um escritor argentino que também escrevia realismo fantástico. Ele conta uma história de um rapaz que escreve uma carta para uma moça em Paris. Esse rapaz está num apartamento em Buenos Aires. Então, Paris existe, Buenos Aires existe, a estrutura da cidade de Buenos Aires é parecida, Paris também. Parece igual ao nosso mundo, não parece nenhum mundo diferente do nosso, certo? Mas aí acontece uma irrupção de um fenômeno que aí insere esse fantasma. A natureza estranha para nós, que é esse rapaz vomita coelhinhos. Então ele fala, olha, e no seu apartamento de Buenos Aires e de vez em quando eu vomito uns coelhos. E assim, eu me apego a esses coelhos, aí então às vezes é meio chato, porque eu preciso dos coelhos, e esses coelhos eles estão basicamente destruindo o seu apartamento. Então, só para vocês entenderem que toda uma construção realista no sentido do mundo que nós conhecemos, né?
ele não constrói um mundo tão diferente do nosso, mas nesse mundo que ele constrói, que o pacto que a gente tem é de uma semelhança quase perfeita com a nossa, é ao vomitar coelhos. Certo? Então, cria um elemento do fantástico dentro dessa estrutura. Então, só para vocês entenderem um pouco como que vai ser o realismo fantástico. Depois, na terceira semana, eu trago isso com mais calma para vocês. Mas é uma estrutura narrativa de um mundo muito parecido com o nosso, no qual há a irrupção de elementos, de fenômenos considerados estranhos ao nosso mundo, fantásticos ao nós vivemos. Obrigado. Acho que para a gente dar um gostinho do texto para os nossos telespectadores, não sei, internautas, como é que chama quem assiste pela internet? Webinars. Seu microfone está desligado. Então, é muita coisa, assim, de terceira idade na internet, ou Kaiser. É igual a Dilma Rousseff falando para os internautas. Né? Os web amigos. Eu vou projetar aqui um pedaço do texto para a gente ler. Você pode chamar as pessoas de seguidores, Kaiser. Tu não quer adicionar alguma outra coisa? Gostaria de falar Tu não quer rapidinho. adicionar mais alguma? Ai, Josias. Claro. Embora eu seja o professor de história do grupo, talvez eu não, enfim, eu não gosto muito de fazer informação histórica, o contexto histórico, enfim, por uma característica da própria história, enfim, como todas as outras ciências, ela trabalha com especialidade, e quando a gente se dispõe a falar, por exemplo, de um tema histórico que não é a nossa especialidade, a gente se abre ali a discutir coisas que a gente não conhece muito bem, mas eu queria só chamar a atenção, como a gente está nesse momento de contextualização, para o contexto histórico no qual esse conto ele é produzido, ele é publicado, né? Porque agora que tanto a Invenção de Morel, né, que talvez seja o texto aí mais conhecido, do Casares, quanto esse conto eles são dos anos 40, não é isso? São ali ao longo dos anos 40, né? Acho que a Invenção de Morel é de 40 e esse é de 48. E a Argentina, ela passa ali por um contexto histórico muito complexo, né? A Argentina teve ali no final, entre os anos 30 e o início dos anos 40, um período da sua história que ficou conhecida pela historiografia argentina como década infame, que é o período ali de uma ditadura civil-militar, né? Ela começa com um golpe militar nos anos 30, não vou precisar, como eu não sou especialista em história argentina, enfim, conheço muito pouco, na verdade, história argentina, mas é mais ou menos ali no meio dos anos 30, meados dos anos 30 e até o início dos anos 40, né? Essa década infame que é conhecida justamente por conta da crise, do êxodo rural, e o fato de que, né, se vive ali um regime civil-militar, né, que se inicia com um golpe nos anos 30 e depois termina também com um golpe militar, né, em meados dos anos 40, ali na primeira metade dos anos 40. Um dado histórico interessante, porque a gente tem assim, pelo menos do pouquinho que eu conheço da obra do Casares, a gente tem ali uma espécie, não sei se vocês compartilham dessa também, uma atmosfera um pouco pessimista, né, em relação a esse, enfim, talvez dá a entender ali nesse conto, né, enfim, algumas coisas me ocorreram, né, tanto em Invenção de Morel quanto nesse conto, e, enfim, nessa postura também, talvez se manifesta um pouco essa visão em alguma medida conservadora também, né, que ele apresenta em alguns aspectos, enfim, sem querer também adiantar algumas coisas da discussão, mas já apresentando, né, talvez uma referência como um escritor ali inserido no seu contexto, né. Então acho que a gente talvez possa também abrir essa perspectiva, né, para conversar sobre o ponto. E só para concluir, também pós Segunda Guerra Mundial, né? Se a gente tem ali um contexto de crise interna na Argentina, nós temos um contexto mundial também da experiência da Segunda Guerra Mundial e logo o momento posterior também à Segunda Guerra Mundial, que foi o período ali da reconstrução, né? Um período ali bastante complexo do ponto de vista mundial, né? Um período pós-crise. Há discussões relacionadas à questão da catástrofe que a Segunda Guerra Mundial representa, né? A questão da tecnologia, que eu acho que é recorrente no caso de Invenção
de Morel, e também, né, na Trama Celeste, né, a questão da tecnologia, o papel da tecnologia, enfim, talvez sejam questões também que podem ajudar a pontuar a nossa conversa. Posso falar, Virginia? Aproveitando isso que o Josias disse, os escritores ditos argentinos do realismo fantástico, a gente vai ter vários escritores que são considerados assim mais conservadores, alguns até considerados apolíticos, né? O Cortázar sempre se declarou antiperonista, o Bioy, ele é um antiperonista ferrenho, o Borges também sempre questionado, assim, você não se coloca politicamente e tal. A própria ideia do realismo fantástico cria essa impressão de que eles são apolitizados até. É uma questão não resolvida na literatura entre críticos literários sobre isso, sobre a posição política deles, até mesmo porque a Argentina, quando a gente vai falando, por exemplo, de peronismo, né, que essa questão fica bem difícil, né, eu falo que eu morei um tempo na Argentina e eu fiquei o tempo que eu morei na Argentina tentando entender o peronismo e eu não entendi, porque eu falei, tem peronismo de esquerda, tem peronismo de direita, tem antiperonismo de esquerda, tem antiperonismo de direita, assim, realmente é bastante complexo, eu imagino que Josias deve peronismo, antiperonista, né, enfim, muitas variedades, né, o peronismo, eu vi isso há alguns dias, né, só... Não, é muito até, eu lembro que eu falava assim, gente, mas peraí, essa pessoa, ela é peronista, ela é antiperonista, mas isso ela é de esquerda, ela é de direita, é super confuso. Mas a gente tem essa coisa dos antiperonistas serem normalmente ligados a uma galera que é mais conservadora, como o Josias já apontou. Escritores como Cortázar, que vai começar no realismo fantástico e que depois se converte, que é quase uma conversão em comunista, ele tem meio que eles fazem esse percurso também do movimento que ele vai começar a se politizar, em virar comunista, e o momento que ele morava em Buenos Aires como um cara mais apolítico. Então isso é muito interessante, e eu acho que essa coisa do pessimismo a gente podia voltar depois da leitura do conto, assim, que eu acho que realmente tem algo ali da natureza da ficção científica, que eu acho que dá pra gente pensar sobre a ficção científica contraditoriamente, trazer sempre essa questão do pessimismo em relação à tecnologia, né? Então, acho que é uma coisa que a gente pode até começar a discutir em relação ao conto. Mas seria legal a gente começar a ler, né? Tá certo. Então, a gente começa a ler. Eu vou projetar aqui pro Bruno. Vamos lá. Kaiser, acho que é só abaixar o... Ixi, beleza. Quando o capitão Irineu Morris e o Dr. Carlos Alberto Serviano, médico homeopata, desapareceram de Buenos Aires em 20 de dezembro, os jornais quase não comentaram o fato. Disseram que havia gente enganada, gente implicada e que uma comissão estava investigando o fato. Também disseram que a limitada autonomia do aeroplano utilizado pelos fugitivos permitia afirmar que estes não haviam chegado muito longe. Por aqueles dias recebi uma encomenda. Continha 3 volumes em quarto, as obras completas do comunista Luiz Auguste Blanqui. Um anel de pouco valor, uma água marinha em cujo fundo se via a efígie de uma deusa com cabeça de cavalo, algumas páginas escritas à máquina, As Aventuras do Capitão Morris, assinadas C.A.S. Transcreverei essas páginas. As Aventuras do Capitão Morris. Este relato poderia começar com alguma lenda celta que falasse da viagem de um herói a um país que está do outro lado de uma fonte, ou de uma infranqueável prisão feita de galhos tenros, ou de um anel que torna invisível quem o usa, ou de uma nuvem mágica, ou de uma jovem chorando no fundo remoto de um espelho que está na mão do cavaleiro destinado a salvá-la, ou da busca interminável e sem esperança do túmulo do rei Arthur. Também poderia começar com a notícia que ouvi com assombro e com indiferença
de que um tribunal militar acusava o capitão Morris de traição, ou com a negação da astronomia, ou com a teoria destes movimentos, chamados passes, que são usados para que os espíritos apareçam ou desapareçam. No entanto, prefiro optar por um começo menos estimulante. Se não tenho o encanto da magia, tenho do método. Isso não significa um repúdio ao sobrenatural, muito menos um repúdio às alusões ou invocações do primeiro parágrafo. Meu nome é Alberto Servian e nasci em Rauch. Sou armênio. Meu país não existe há 8 séculos, mas deixe o armênio chegar à sua árvore genealógica. Toda sua descendência odiará os turcos. Uma vez armênio, sempre armênio. Somos como uma sociedade secreta, como um clã, e dispersos pelos continentes, o sangue indefinível, olhos e narizes que se repetem, o modo de entender e de desfrutar a terra, certas habilidades, certas intrigas, certos desarranjos em que nos reconhecemos, a beleza apaixonada de nossas mulheres. Tudo isso são coisas que nos unem. Sou também um homem solteiro, e como Dom Quixote, morava com uma sobrinha, uma moça agradável, jovem e trabalhadora. Eu acrescentaria outro qualificativo, tranquila, mas confesso que nos últimos tempos ela não mereceu. Minha sobrinha gostava de exercer a função de secretária, e como não tem secretária, ela mesma atendia o telefone, passava limpo e organizava com a certeira lucidez os históricos médicos e as sintomatologias que anotava ao sabor dos relatos dos doentes, cuja regra comum é a desordem. E eu arrumava meu vasto arquivo. Praticava outra diversão não menos inocente, ir comigo ao cinematógrafo às sextas-feiras à tarde. Essa tarde era uma sexta-feira. A porta se abriu. Um jovem militar entrou no consultório. Minha secretária estava à minha direita em pé, atrás da mesa, e me entregava impassível uma dessas folhas grandes onde anota as informações que recebo dos pacientes. O jovem militar se apresentou sem vacilações. Era o tenente Kramer, e depois de olhar ostensivamente para minha secretária, perguntou em voz firme: "Posso falar?" Eu lhe disse que falasse. Continuou: "O capitão Ireneu Morris quer ver o senhor. Está preso no hospital militar." Talvez influenciado pela marcialidade de meu interlocutor, respondi: "Às ordens." "Quando irá?" perguntou Kramer. "Hoje mesmo, se me deixarem entrar essa hora." "Vão deixar," declarou Kramer e quase de imediato se retirou. Olhei para minha sobrinha. Estava abalada. Senti raiva e perguntei o que estava acontecendo com ela. A moça me interpelou: "Sabe quem é a única pessoa pela qual você se interessa?" Tive a ingenuidade de olhar para onde ela apontava e me vi no espelho. Minha sobrinha saiu da sala correndo. Fazia algum tempo que ela parecia menos tranquila. Além disso, adquirira o hábito de me chamar de egoísta. Atribuo parte da culpa por essas coisas a meu ex-libris. Ele tem triplamente escrita, em grego, em latim e espanhol, a sentença "conhece-te a ti mesmo." Nunca imaginei até onde essa sentença me levaria. E me retrata observando, através de uma lupa, minha própria imagem em um espelho. Minha sobrinha colou milhares desses ex-libris em milhares de volumes da minha versátil biblioteca. Mas existe outro motivo para essa forma de egoísmo. Eu sempre fui metódico, e nós, homens metódicos, que imersos em obscuras ocupações postergamos os caprichos das mulheres, parecemos loucos, ou imbecis, ou egoístas. Atendi 2 clientes e fui ao hospital militar. Já eram 6 da tarde quando cheguei ao velho edifício da Rua Polos. Após uma espera em breve interrogatório, fui levado ao quarto ocupado por Morris. Na porta havia uma sentinela de baioneta na mão. Dentro, bem perto da cama de Morris, 2 homens que não falaram comigo jogavam dominó. Eu e Morris nos conhecemos desde crianças. Nunca fomos amigos de verdade. Sempre gostei muito do pai dele. Era um velho magnífico, com a cabeça branca, redonda, raspada e os olhos azuis, excessivamente duros e espertos. Tinha um ingovernável patriotismo galês, uma irrefreável mania de contar lendas celtas. A gente vai parar por aqui? Kaiser? Eu acho que assim, por exemplo, para eu poder comentar algumas coisas, eu precisava que pelo menos a gente chegasse até aquela parte em que ele fala do projétil e tudo. Senão ia ficar completamente descontextualizado, assim, o que eu vou falar. Tudo bem? Acho que a gente poderia... Mas eu posso fazer um comentário sobre essa parte inicial? Rapidinho. É só, assim, é interessante como... Falta muito para a parte que você indicou, professora, dentro da leitura.
Não, são 3 parágrafos. Não, então vamos avançar para ele, então. Aí lá eu comento, então. Vamos avançar. Como que eu faço para compartilhar aqui, Kaiser? Espera só um pouquinho, pessoal. Eu queria poder ajudar, mas eu e a tecnologia somos inimigas. Acho que deu certo. O Cádio tá tentando só arrumar a parte da internet aqui. Pode ir, Bruno? Só pedir para baixar um pouco a página, por favor, porque aí já chegou na parte que eu não consigo ver aqui. Agora quem perdeu que eu. Aqui, achei. Nossa, retomando então. Durante muitos anos, os mais felizes de minha vida, ele foi meu professor. Todas as tardes estudávamos um pouco, ele contava e eu escutava as aventuras do Mabinogion. E depois recuperávamos as forças tomando chimarrão com açúcar queimado. Ireneu vivia nos quintais, caçava pássaros e ratos, e com um canivete, uma linha e uma agulha combinava cadáveres heterogêneos. O velho Morris dizia que Ireneu seria médico. Eu seria inventor, porque detestava as experiências de Ireneu e porque uma vez tinha desenhado uma bala com molas, que permitiria as mais envelhecedoras viagens interplanetárias, e um motor hidráulico que, depois de ligado, nunca mais se deteria. Ireneu e eu estávamos afastados por uma recíproca indiferença. Agora, quando nos encontramos, sentimos uma grande felicidade, uma floração de nostalgias e de cordialidades. Repetimos um breve diálogo com alusões à nossa velha amizade. E depois não sabemos mais o que dizer. País de Gales, a tenaz corrente celta, havia terminado em seu pai. Ireneu é tranquilamente argentino e ignora e desdenha na mesma medida todos os estrangeiros. Até na aparência tipicamente argentino. Alguns o consideram sul-americano, de corpo pequeno, magro, de ossos finos, cabelo preto, sempre penteado, reluzente, com um olhar sagaz. Quando me viu, parecia emocionado. Eu nunca o vi emocionado, nem na noite da morte de seu pai. E me disse com voz clara, para que os jogadores de dominó ouvissem: aperte aqui. Nas horas difíceis é que se conhecem os amigos. Achei que estava exagerando. Morris continuou. Temos de falar de muitas coisas, mas você há de compreender que, diante de circunstâncias assim, e olhou com gravidade para os 2 homens, prefiro me calar. Em poucos dias estarei em casa. Será um prazer recebê-lo então. Achei que a frase era uma despedida, mas Morris me disse que, se eu não estivesse com pressa, ficasse mais um pouco. Antes que eu me esqueça, continuou, obrigado pelos livros. Murmurei algo confusamente. Não sabia que livro se referia. Falou de acidentes de aviação. Negou que houvesse lugares, El Palomar, em Buenos Aires, o Vale dos Reis no Egito, que irradiassem correntes capazes de provocá-los. Em seus lábios, o Vale dos Reis me pareceu incrível. Ele deve ter notado meu espanto, porque explicou. São as teorias do padre Morro. Outros dizem que nos falta disciplina. É oposta à idiosincrasia do nosso povo, se é que me entende. A aspiração do nosso aviador é ter aeroplanos decentes. Lembre-se das proezas de Mira com golondrina, uma lata de conservas amarradas com arame. Acho que a gente pode fazer uma pausa e tecer mais alguns comentários. Vai lá, Josias. Bom, não, enfim, são só comentários aleatórios sobre esse momento inicial do conto, que eu acho... Os melhores comentários são os comentários aleatórios. Acho interessante, enfim, com a releitura, né, de como, primeiro, enfim, vou descrever em termos bastante, como eu sou capaz, assim, bastante estranhos, mas como a parte de algo assim trivial, né, há uma trivialidade nesse início, né, algo assim bem, inclusive, cotidiano, mas as coisas começam a se mostrar, né, começam ali se apresentar ali de maneira mais ou menos sutil, né, quando você lê ele, relê e depois tem a oportunidade de, por exemplo, ler novamente, e você sabe como isso vai ser desenvolvido, você começa a perceber que alguns elementos já estão ali no começo, naquela trivialidade que está inserida, né? A gente pode captar algumas coisas aqui que fazem todo sentido depois que você, enfim, conhece o desenvolvimento da trama, mas que nas primeiras linhas
tem a aparência de algo absolutamente trivial. É isso. E você não vai dizer o que você captou para dar uns micro spoilers pra gente? Por exemplo, a ideia da repetição que aparece na figura do ex libris dele, né? É um ex libris que tem a frase escrita 3 vezes e que, quer dizer, o ex libris ele é um dispositivo de fazer cópia, né? Função elementar dele. E nessa cópia tem 3 elementos inscritos que fazem milhares de cópias desses 3 elementos, então tem uma ideia de sucessão desses planos, vamos dizer assim, inicialmente, né? Que é interessante. Tem uma coisa interessante. Tem a questão dele olhando na lupa também, né? Eu acho... tem um dado biográfico que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, é que quando ele era criança, o Bioi, ele entrou no quarto da mãe, e aí ele viu, a mãe tinha um daqueles espelhos triplos, aqueles espelhos que tinham montagem de 3 espelhos, e aquilo o assombrou muito, porque ele viu a própria imagem reproduzida infinitas vezes, porque se você coloca 3 espelhos, de uma maneira adequada, você consegue reproduzir a imagem em forma de Mizanabim, né, seria essa forma no infinito. Então ele viu várias vezes essa imagem de si mesmo reproduzida no infinito. Então esse é só um dado biográfico que eu acho que cabe aqui por conta dessa parte do Ex Libris. E tem no Ex Libris o personagem, né, o Perseverance, olhando para uma lupa, mirando sua imagem no espelho, né? E tem essa questão de como se fosse já, de certa forma, um outro eu dele, num outro mundo ali, depois daquele livro. E fora a própria temática do Ex Libris, né? Que é justamente essa imersão no abismo do si mesmo, né? Uhum. Uma coisa que eu acho interessante é justamente como é que esse si mesmo vai se relacionar com a temática do duplo, né? Que é tão caro para a literatura. Assim, a gente sempre tem... Aqui a temática do duplo, ela até se insere de uma maneira diferente do que ela costumeiramente é apresentada, né? Se a gente pega, por exemplo, com Dostoiévski, ou então uns contos de terror do Hoffman, ou uma galera do gênero. Aqui eu acho que o duplo aparece de uma maneira mais metafísica, no sentido diferente mais da questão do realismo modal. Estava pensando assim, gente, eu vou ter que dar alguns spoilers para eu poder falar de realismo modal também. Eu acho que tranquilo. Então, tá. Não magoar o coração de ninguém, né? A gente já tinha avisado qual que era o texto. Então, gente... Uma coisa que eu acho bem legal, eu sempre falo isso, né, nas nossas conversas, né, de como é que eu acho que a ficção científica, principalmente ficção científica, né, enquanto gênero literário, como é que ela se relaciona, assim, com a filosofia de uma maneira muito interessante. E principalmente nos temas da metafísica, né. Assim, por sinal, se tiver até algum aluno assistindo ou que vai assistir depois, é sempre bem engraçado que eu tenho agora os alunos do 3º ano, que eu dou aula para eles desde o 1º, né? E eu sempre pergunto assim, gente, metafísica é o que mesmo? E aí eles nunca lembram, né? Eu fico magoadíssima. Mas, assim, da gente pensar que a metafísica é justamente aquela questão de uma filosofia primeira, né? O que seria uma filosofia primeira? É justamente a filosofia que vai querer abordar as questões mais gerais, digamos assim, né? Quer dizer, ela também vai ter uma questão muito grande com os particulares, mas, assim, a priori seria a filosofia que vai tentar entender as generalidades, né? Entender o ser enquanto ser. Então, ela vai tentar entender assim, as questões, né? Como, não sei, o espaço, o tempo, são os objetos, as propriedades, né? A própria existência, e que eu acho que é justamente uma coisa que é muito colocada em jogo nesse conto. Quando a gente para pensar que a gente vai ter por exemplo, o que a gente já viu aqui, né? Que o Capitão Morris, o Irineu fala para ele que recebeu os livros dele, e o Capitão Morris fica tipo, peraí, mas nem enviei nenhum livro para você, né, cara? O que você tá falando? E aí a gente já começa a ter vários indícios, assim, de que a pessoa é ela mesma, mas ao mesmo tempo não é, né? Então a gente pensar, né? O que vai significar a existência?
Essa pessoa ela está existindo aqui, ou então ela é uma outra pessoa, mas parece a mesma coisa. O que vai ser a essência da existência de uma pessoa? Então, todas essas temáticas são clássicas da metafísica, assim, né? Vem até desde antes de Aristóteles, mas o nome mesmo metafísica vem, né? Toda aquela história do Aristóteles, como vai ser o livro, colocado antes da física e tudo mais, e vem esse nome super bonito. Mas o que acontece? A gente tem a metafísica, ela foi muito importante, né, antes do desenvolvimento de diversas ciências, como a própria física, a química e tudo mais. Mas hoje em dia a gente ainda tem vários estudos da metafísica, né, da metafísica da ontologia contemporâneas, e uma delas é justamente a metafísica analítica, que é uma parte, digamos, uma parte da filosofia que vai estar mais preocupada com uma questão formalista, né, de pensar a lógica e tudo mais, do que com uma questão de conteúdo. E nessa parte da metafísica analítica, a gente tem uma teoria que é muito interessante e que se relaciona, assim, ao meu ver, bastante com esse ponto que é o realismo modal, que vai ser desenvolvido por alguns filósofos, mas, assim, o que mais relaciona com esse ponto seria o do David Lewis. Até o professor Kaiser fez um esqueminha bonitinho, porque ele é o senhor do PowerPoint. Se ele quiser mostrar pra gente, eu agradeço. Gente, o David... gente, é muito bom. Eu não sei nem fazer um PowerPoint, gente. Eu não sei nem mexer com Paint. Essa é a minha vida. Olha, gente, o David Lewis, ele foi um filósofo bem contraditório, né? Bem contraditório não era isso que eu queria dizer, bem polêmico. Controverso, né? Controverso, isso, era essa palavra que eu queria, Caio, obrigada. Foi um filósofo bem controverso, porque ele vai introduzir a ideia, né, o conceito de mundos possíveis. E esses mundos possíveis seriam mundos possíveis que têm uma concretude, tá? Então, assim, pensar a noção de modalidade, né, a noção de pensar tipo um realismo modal, ele tem a ver com a noção de modalidade, que é uma noção que fala sobre o possível e o não possível, né? Então, basicamente, o que o realismo modal ele vai dizer, ele vai ter tipo uma construção formal distinta, que ao invés de dizer que os porcos poderiam voar, ele vai dizer, existe um mundo possível em que porcos voam, né? Então, a gente percebe, tem uma coisa muito formal mesmo da própria estruturação linguística. Filosofia analítica ela é muito importante com a virada linguística que a gente vai ter na filosofia. Então, quando tem filósofos como Wittgenstein, depois filosofia da mente também, com o Putnam e essa galera toda, a gente vai ter uma virada assim, para esse lado analítico da filosofia muito importante, que vai trazer essas questões, assim, por exemplo, de tentar o Russell, por exemplo, né, que vai ser importantíssimo para isso, o Kripke, a gente tentar pensar, tentar tipo, traduzir essas questões numa formalização lógica. Então, a gente pensa assim, né, enquanto a gente tem a questão de dizer porcos poderiam voar, para o David Lewis a gente vai dizer, existe um mundo possível em que porcos voam. Mas ele vai traduzir isso não de uma maneira simplesmente formal. Ele vai dizer que esses mundos têm concretude. Então, existiriam infinitos mundos possíveis, com infinitas possibilidades de existência. Então, tudo que é possível, assim, né, que eu consigo pensar, né, e até que eu não consigo, assim, acho, essa é uma questão que eu não posso aprofundar, não, mas é que nem quando a gente pensa essas questões, né, eu consigo pensar numa cor que eu nunca vi, né, ou consigo pensar numa forma que eu nunca vi, a gente sempre tem essas tensões epistemológicas, né? Mas ele vai dizer assim, que tudo que a gente fala... Diga. Tem essa questão, né? Então, alguns filósofos, eu fiz uma pesquisa bem superficial e rápida, como eu vi aqui o Robert Stallman, que não sei se é assim que fala, que viam essas possibilidades como algo, como entidades imaginárias. O David Lewis não, ele achava que, ele propõe, né, defende que esses mundos possíveis de fato existem, é isso? Mais bizarro que seja assim, porque para ele tem essa questão aqui, por exemplo, esse tópico que você colocou,
que o real ele é um indexical, isso quer dizer o quê? Que eu digo que o nosso mundo é real, porque quem vai conferir a realidade, né, dizer que é real, sou eu. Então, a mesma coisa de eu dizer aqui. O aqui é um indexical, porque o aqui é o meu aqui. O seu aqui é o seu aqui, entendeu? Então, por exemplo, o meu mundo, ele é tão real para mim, assim como o dos porcos voadores é real para eles. Sim, isso é interessante, só, desculpa te interromper, quando eu li sobre isso, porque parece muito com uma coisa que a gente chama de princípio antrópico nas ciências naturais, não sei se na filosofia usa esse mesmo termo, que é quando... Nossa, na filosofia eu estava lendo um livro sobre isso, na realidade. Que é quando a gente Aqui. pergunta por que o nosso mundo ou o nosso universo é dessa forma. E isso envolve um princípio antrópico, que é por ele ser dessa forma que ele permite a existência de seres inteligentes como nós, capazes de fazer essa pergunta, né? Exatamente, cara, exatamente. Na filosofia, a gente discute essa mesma temática, assim, que a gente está passando por um embate muito grande, justamente na ontologia contemporânea, para pensar como é que eu posso pensar além do princípio antrópico, né? Porque do antropológico a gente já conseguiu se distanciar um pouco, né? Que a gente tem, tipo, esse centramento todo no humano, mas só que a gente ainda pensa o humano dentro de uma finalidade, assim, de pensar. Eu consigo pensar isso justamente que as coisas foram feitas para serem assim, digamos, né? A gente tem essa explicação do design divino, né? Fala assim, não, tudo é tão perfeito e se encaixa tão bem que tem que existir, é necessária a existência de uma entidade divina que criou tudo isso. Ou então, o único motivo da gente poder se perguntar por isso é porque a natureza vai se construir com todas as leis que fazem que tudo seja necessário para que eu possa fazer essa pergunta, né? A gente está tentando pensar na filosofia como é que a gente pensa fora desse esquema. E é tenso, na realidade. E é possível, né, a gente pensar fora do nosso esquema humano, né? Imaginar coisas, por exemplo, que a gente nunca viu, nunca vivenciou. Essa é uma questão espécie, muito... né? É muito legal, assim, porque a gente tem várias... Na filosofia, a gente tem várias pessoas pensando algumas saídas, assim, né? Por exemplo, o Josias se interessa bastante por essas áreas também, se ele quiser comentar um pouco, hein? Tem um pessoal que soltou aí. Fala aí, Josias. Não, não vou comentar, na verdade. Na verdade vou, mas a partir de outra coisa que me ocorreu enquanto vocês falavam, que o Walter Benjamin, que é um autor que eu tive um certo contato por um tempo, ele faz uma reflexão como um filósofo, ele faz uma reflexão que, enfim, se apresenta de maneira muito significativa a partir dessa temática, né, dos mundos possíveis, e traz essa discussão para dentro da história, interpreta isso como o que ele, talvez em termos benjaminianos, colocar ele como potencial utópico da história, né, que é algo que a gente talvez volte daqui a pouquinho, quando o conto avançar, sobre a possibilidade de que existem também mundos possíveis na história, né? E isso mexe muito com ele vai experimentando isso em torno, por exemplo, das possibilidades de pensar a história de maneira diferente, de produzir uma outra história, que isso depois se manifesta de maneira mais clara aí na filosofia da história dele, quando ele fala sobre uma temática recorrente, bastante conhecida na obra dele, por exemplo, a história dos vencidos, seria uma possibilidade dentro da história dos vencedores, né? Um mundo possível dentro da história dos vencedores. E é interessante como ele dialoga, então, com essa discussão, por exemplo, do eterno retorno, que é um tema que talvez surja daqui a pouquinho também, né? Como formas de lidar com essas possibilidades, mas ele coloca o olhar para a história, né? Como explorar isso na história e posteriormente se tornando aí potenciais utópicos para a história. Enfim, foi isso que me ocorreu enquanto vocês... Agora que você trouxe o Benjamin, eu lembrei também, né, que depois no texto ele menciona o Demócrito, e uma menção, eu lembro, gente, eu li esse conto, eu comprei esse livro, eu era, sei lá, acho que tem uns 12, 13 anos, assim, que eu comprei. E assim, eu fiquei apaixonada, né? E eu lembro, eu fui reler agora, eu tava vendo as minhas anotações, né? Eu lembro que eu fiquei abismada quando ele vai citar o Blanqui, que assim, eu sempre tive uma paixão assim, muito grande pelos socialistas utópicos, né? Eu não fazia a menor ideia que ele tinha algum escrito assim, mais cosmológico / metafísico. E aí depois, eu fiquei anos procurando esse livro e não existia, né, em português. Agora até existe
até uma edição do Cultura e Barbárie, que é... Como é que é o nome, gente? Que eu esqueci? Deixa eu olhar. A Eternidade pelos Astros. Eternidade pelos Astros, A né? Rocco também publicou agora, temos alguns anos, a Rocco publicou uma versão dele. Sim, eu vi esse da Rocco também. Eu vi esse da Rocco, mas é porque as da Cultura e Barbárie são costuradas à mão, são tão bonitinhas. São gourmet. Sobre o Blanqui, você vai falar, Bárbara? Agora pode falar. Não vou falar não, vou falar. O Blanqui, ele tem um papel assim, muito importante dentro do pensamento benjaminiano. Ele representa ali uma virada no pensamento benjaminiano, ele já no finalzinho da obra dele, sim. E ele acaba assim, é interessante porque tem um texto que o Benjamin faz uma revisão, ele publica um texto ali em 35, depois em 39 ele vai publicar uma nova versão, vai traduzir esse texto e publicar uma nova versão, um texto bastante conhecido como apresentação ou exposé, né, que enfim, como o texto é conhecido dentro da obra do Benjamin. E está relacionado ali ao ciclo da obra Passagens, enfim, a parte da obra do Benjamin que eu tive a oportunidade de estudar durante um tempo. E esse texto ele representa uma virada importante dentro do pensamento benjaminiano, porque ele traz a questão ali da leitura da história, enfim, faz uma interpretação sobre a obra do Blanqui a partir da eternidade pelos astros, né, o que ele chama dessa especulação cosmológica que o Blanqui faz. Porque na leitura benjaminiana representa justamente isso. A gente pode falar do Blanqui já? Ou não? Vai deixar para eu vou falar de qualquer jeito, mas assim, vai dar spoiler mesmo, não tem como. Então, o Blanqui é uma figura assim, bastante interessante, né? Um autor ali que ele percorre toda a história do século XIX, né? Toda a história ali francesa, né? Do século XIX. Ele ficou conhecido ali como o encarcerado, né? Porque dos 70 e poucos anos que ele viveu, ele passou 37 preso por conta das suas ações revolucionárias, né? Do seu envolvimento político, né? Dentro do contexto do socialismo utópico. Então, ele ficou preso boa parte da sua vida, ali, quase metade da sua vida. E ele escreve esse texto, A Eternidade pelos Astros, preso, né? Ele está encarcerado, e a leitura que o Benjamin faz é justamente porque foi o que restou para ele, imaginar essa outra história. E ele busca essa utopia, já que ele é um revolucionário derrotado, né? Ele é um socialista derrotado, e esse papel da derrota ela tem um significado especial dentro dos pensadores revolucionários, né? A questão da derrota, enfim, da melancolia e da incapacidade, né, de realização dessa utopia, né? E ele, então, vai para a especulação cosmológica justamente como uma forma de se livrar, né, desse encarceramento que acaba marcando a vida dele, né? Ele termina encarcerado, enfim, a sua ação, o grande revolucionário encarcerado. É isso que eu queria falar sobre o Blanqui inicialmente. Vou fazer um comentário aqui, só uma coisa que eu percebi interessante com a fala do Josias. Esse texto que você falou do Benjamin, do Blanqui, que estava encarcerado, é isso? Isso. Que ele escreveu, qual era o nome que você falou? A Eternidade pelos Astros. A Eternidade pelos Astros. É interessante isso, porque eu estava já, esses dias, me preparando para o encontro da próxima semana com o nosso professor de física, Hara, e eu estava lendo um livro do Stephen Hawking, o físico, né, que faleceu recentemente, e tem um capítulo em que ele fala o nome do livro é O Universo numa Casca de Nós, né, e dele fala dessa coisa de estar encarcerado numa casca de nós, mas alcançar o universo através das ideias. Então, muito interessante, né, porque ele também está, de certa forma, encarcerado com o problema de saúde que ele tinha, que não permitia que se movimentasse com o corpo, e faz uma referência semelhante. É só esse comentário um pouco fora, não muito a ver com o conto, mas eu achei interessante dos dois pensadores de áreas tão diferentes terem esse sentimento parecido. Então, aí para o Benjamin, essa especulação sobre o eterno retorno, que depois aparece no Nietzsche também, e está presente de maneira muito importante ali no século XIX, começo do século XX, é uma forma de lidar com esse fechamento do mundo, né, que representa ali, no caso do Blanqui, a experiência pessoal dele de revolucionário derrotado, e do ponto de vista da história europeia, né, da história ocidental, esse fechamento de possibilidades, que o fim da era dos impérios ali representaria, né, quer dizer, não existe mais nenhuma alternativa, e lá no final do 19, começo do 20, perceberam isso, falam, não, aqui é só uma trajetória, né, que é a catástrofe, daqui a gente não consegue sair mais, né, as derrotas ao longo do século XIX, especialmente ali no contexto da Comuna, e depois isso volta com muita força também no contexto das grandes guerras, né, gera esse sentimento de impossibilidade, né, e ganha muita força a ideia dos mundos possíveis, né, das possibilidades
dentro, então, desse universo de impossibilidades. E eu acho que o Benjamin experimenta muito isso do ponto de vista da história, e vai construindo uma concepção de história, como pensar outras histórias, então. Se a gente só tem a história dos vencedores, se a história é sempre dos que vencem para contar a história, como que a gente pensa uma história dos que não são vencedores? Então, a gente volta para a própria história e percebe que dentro de cada história dos vencedores tem a história dos vencidos também. Tem um trechinho dele muito conhecido, que talvez seja um dos textos filosóficos mais conhecidos do século XX, né, que são as teses sobre o conceito de história, que ele, sem mencionar essa temática da abertura da história, que é uma temática importante dentro do pensamento mais tardio dele, ali no finalzinho da obra dele, no final dos anos 30, que inclusive é mais ou menos contemporâneo desse texto que a gente está lendo, ele fala alguma coisa que dá para entender um pouco, né, isso, né, que ele fala... Isso lembra um pouco também, e isso talvez explica, ou pelo menos é uma especulação possível para a presença de Cartago no conto, para a importância de Cartago no conto. Que ele fala, é lá na 7ª tese, eu posso ler um pedacinho? Claro, claro. Ele fala, todos os que eu estou lendo a edição da Obras Escolhidas publicada no Brasil, Walter Benjamin, a tradução da tese, da 7ª tese sobre o conceito histórico do Walter Benjamin, né? Um texto bastante conhecido. Todos os que até hoje venceram participaram do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espesiam os corpos dos que estão prostrados no chão. Né? Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espesiam os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que chamamos de bens culturais, né? Aí daqui a pouquinho ele fala ali na frente. Esses despojos, né, devem a sua existência não somente aos esforços dos grandes gênios, quer dizer, esses bens culturais, esses despojos, devem aos esforços não só dos grandes gênios que os criaram, como a corvéia anônima de seus contemporâneos, quer dizer, tem uma outra história ali dentro daquela história, né? Nunca houve um monumento da cultura que também não fosse um monumento de barbárie. E aí está escrita a história dos derrotados dentro da história dos vencedores. Por que Cartago? Porque Cartago é a grande derrotada, né? Diante do Império. A cidade foi derrotada por Roma. E isso aparece de maneira muito interessante porque ele também dialoga com as pequenas vitórias de Cartago, que mesmo sendo derrotada, por exemplo, deixa os seus sinais ali naquele mundo possível, né? Que a gente pode falar daqui a pouquinho, quando aparecer aí a figura de Cartago. Sim. Bárbara, você quer comentar? Você acha que a gente lê pode ler uma... Ele comenta de Cartago aqui na tese 7, né? Comentar o quê? Não, gente, eu não tenho nada para comentar do Benjamin, não. É só o Josias que manja disso. Não, mentira, eu amo o Benjamin, mas eu não sei quase nada em comparação a ele. Não, mas em relação ao que a gente estava falando de mundos possíveis da filosofia, eu tinha até pegado uns livros aqui, que uma coisa... Bom, o Casares, ele comenta do Demócrito, né? Que vai estar mais para frente, assim, mais para o final do conto, mas não vai ser spoiler nenhum ler. Deixa eu achar aqui. Eu vou encontrar aqui para projetar. Aqui, ó. Segundo Demócrito, há uma infinidade de mundos, entre os quais alguns não são apenas parecidos, mas perfeitamente iguais. Eis-nos aqui, em Baule, perto de Pozzuoli. Você pensa que agora, num número infinito de lugares exatamente iguais, haverá reuniões de pessoas com nossos mesmos nomes, revestidas das mesmas honras, que tenham passado pelas mesmas circunstâncias, e idênticas a nós em engenho, em idade e em aspecto. Discutindo este mesmo tema, então ele já traz essa questão com o Demócrito. Tem também uma que eu acho muito interessante, mas que ele não comenta, que se relaciona de leve com o realismo modal, que é pensar também o Leibniz, né? Que o Leibniz, ele vai trazer, principalmente pensando na monadologia, né? Ele vai trazer um livro super interessante em que ele... Não são teses, né? Como é que eu chamo isso, Josias? Tipo aforismos, assim, né? Espécies de aforismos, assim, falando sobre as mônadas, né? Que seriam essas entidades fechadas, que não se relacionam com as outras e tudo mais, e que existiriam infinitamente, feitas por Deus, funcionando numa harmonia e tudo mais, sabe?
Então, assim, também você vai ter uma ideia de mundos possíveis dentro do Leibniz. Aí eu até peguei outro livro que é do Voltaire, grande piadista, mais piadista do que eu, né? E o Voltaire fazendo piadas, assim, com o Leibniz. Tem um conto muito interessante do Voltaire que chama Micromegas, que ele falando justamente dessa questão do infinitamente pequeno. Assim, né, de uma coisa que... não dá para pensar em mundos possíveis, assim, mas seria mais um dentro do outro. É o E o microcosmo Leibniz... em cada mônada. É? Microcosmo. Exatamente, o microcosmo em cada mônada. E o Leibniz... Demócrito também ele tem um lance, Bárbara, tem um lance com a física também, né? Com a compreensão antecipada ali de algumas coisas da física, não tem? O Demócrito, que inclusive foi um filósofo interessante, porque ele é considerado um pré-socrático, não é? Mas ele é contemporâneo. pré-socrático, mas que vivia na mesma época do Sócrates. Eles colocam ele como pré-socrático só porque ele queria pensar o Marqués e tudo mais, né? E bota lá como se fosse, tipo, né, uma história do desenvolvimento da filosofia, né? Como, tipo, Sócrates supera ele, né? O conhece a ti mesmo, Socrático supera, na verdade, né? O Demócrito estava ali, né? Pensando em outro mundo, né? Diante do mundo proposto pelo Aristóteles. Pelo Sócrates. Interessante isso, né, que a Bárbara falou, dessas mônadas seriam micromundos, como o José se referiu, né? Uma espécie de... Pode continuar. Porque no conto, um dos personagens, que é o Dr. Sevian, que é o que esse personagem escreveria, né, a maior parte da história, ele é um médico homeopata. E no conto ele recomenda ao Morris remédio em doses infinitesimais, né? Então, E lembrando que vai ser justamente o Leibniz quem vai desenvolver o cálculo infinitesimal da matemática, né? Olha só, isso não sabia. É muito interessante. E fazendo esse E as máquinas de calcular também, né? Ele tem ali uma experiência sobre uma calculadora, uma espécie de calculadora pré-histórica, um computador pré-histórico também. Ele desenha isso, né? Essa máquina, né? Quer dizer, os caras estavam todos nesse contexto dessa sensibilidade também. Leibniz, que inclusive é um cara que inspira o Walter Benjamin também, né? Tem outros momentos da obra benjaminiana, a teoria do conhecimento dele, por exemplo, que ele, enfim, discute a questão da mônada e traz isso aqui no século XX, né? Um filósofo contemporâneo nosso, essa monadologia do Leibniz, discute a teoria das ideias do Platão, enfim, para pensar uma teoria do conhecimento baseada não enfim, em categorias do progresso do conhecimento, mas num conhecimento imanente, né? Um conhecimento da realidade, um materialismo todo peculiar ali, né? Pra gente pensar essa questão do Leibniz, só vou ler para vocês aqui um desses parágrafos da monadologia, que fica bem evidente como é que ele tem essa relação com mundos possíveis, mas visto de uma perspectiva totalmente diferente, né? Ele diz assim, é o parágrafo 57. E assim como uma mesma cidade, observada de diferentes lados, parece outra e se multiplica em perspectivas, assim também ocorre que, pela quantidade infinita de substâncias simples, parece haver outros tantos universos diferentes, os quais não são, todavia, senão perspectivas de um só, segundo os diferentes pontos de vista de cada mônada. Assim, e aquele que eu tinha falado da questão da pequenez, nesse parágrafo aqui, que é o 67. Cada porção da matéria pode ser concebida como um jardim repleto de plantas e como um lago repleto de peixes. Porém, cada ramo de planta, cada membro de animal, cada gota de seus humores é ainda um jardim ou um lago, né? Como se você fosse tendo esse ai, meu Deus, travou. Infinitesimal. Infinitesimal. Nossa senhora, é difícil colocar isso em advérbio. Tá bom, vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Do pequeno quanto pro grande, sabe? Então, né? Acho que, assim, isso daí era para ser só uma introdução e a gente se empolgou demais, então eu adoro essas coisas. E o Josias também, pelo visto. Mas porque essa matemática é recorrente na filosofia, né? E aí a gente, falei do Leibniz, o Josias falou do Benjamin, e aí, tipo, depois a gente vai andando, e aí chega nessa galera do realismo modal, né? Que foi onde a gente tinha parado. Há meia hora atrás que a gente tinha falado sobre ele. Quer que eu bote aquele slide de novo? Ai, sim, pode colocar. Bom, eu estava falando daquela questão da concretude, né? De que o David Lewis ele vai dizer assim, que existem concretamente esses mundos possíveis, né? Então, o que acontece? A existência seria essa questão, né? O real seria sindexical,
né? Ou seja, o mundo, a realidade, a gente vai entender que o mundo é real, porque o que é real para mim tem a ver comigo que estou aqui. Mas em outro mundo seria o corpo voador, por exemplo. Mas essa é uma coisa muito importante da gente lembrar, é que esse real não implica numa espécie de solipsismo, sabe? Que, assim, por exemplo, eu tinha até pegado aqui de um livro falando assim, olha, que existem, né, esses incontáveis mundos, mas eles são isolados. Assim como a gente tem escrito aqui nesse quinto tópico, sexto tópico, que mundos possíveis são espaços temporalmente isolados e, portanto, causamente isolados em relação ao outro, né? Então, em primeiro lugar, uma coisa que já vai trazer um problema da nossa relação entre o conto e entre o realismo modal, pensando David Lewis, é que para o Lewis a gente tem possibilidade de viagem transmundana, não é? O que isso quer dizer? Que eu não poderia... Gente, o que eu estou fazendo aqui com esse programa? Perdi. Eu não sei mexer, fico mudando as telas aqui, perdi tudo que está acontecendo. Eu não poderia viajar de um mundo para o outro, né? Eu não posso... O que acontece? Dando spoiler já do nosso conto. A gente vai perceber mais tardiamente que o Capitão Morris, que o Irineu, quer dizer, o Irineu ele vai fazer essa viagem, assim, né? Ele vai realizar alguns movimentos no avião e aí ele vai se encontrar num outro mundo, parecidíssimo com o dele, mas com alguns detalhes diferentes. Para o David Lewis... Capitão, né? É o Capitão Irineu Morris, né? Ah, tá. O Morris e o Irineu são a mesma pessoa. Exato. Pois é, eu tô com um problema aqui em relação à existência, né? Então tá difícil saber que... São as mesmas pessoas, enfim, mas são pessoas em mundos diferentes, né? Então é possível. Então, gente. Pro David Lewis, a gente não poderia fazer essa série de movimentos. Falando nisso... Mas no mundo que o Morris viaja, ele não pode existir, o Morris. Verdade. É País de Gales, né? Então, tem um lance assim, interessante sobre... Todos os elementos do País de Gales são tirados do conto. Eu até estava passando correndo o olho para os elementos, né? Aquela estação, aquela rua, né? Owen, ela desaparece porque ela tem origem também galesa. Por isso que ela vai ser escrita com aspas, né? Pelo médico. Exato. Então, vários elementos, inclusive sobrenome, a gente procurou, o sobrenome é de origem, o Bioy, ele teve a delicadeza de escolher, inclusive, um sobrenome que pareceria absurdo, porque é um sobrenome galês também. Então, todos os elementos galeses, eles vão desaparecendo nesse mundo no mundo que o Morris viaja, né? Então, essa é uma questão relevante. Essa é uma questão que eu acho que merece uma discussão aí especial, porque é uma construção peculiar do conto, que o desaparecimento desses elementos, né, galeses, eles estão relacionados, se eu não me engano, a uma mudança no passado, né? A história se alterou no passado e isso, então, originou outro mundo. Mas é interessante como isso é, né, apresentado no conto e ao mesmo tempo... se torna ali um argumento, né, para indicar a diferenciação desse mundo, mas do ponto de vista da especulação, por exemplo, filosófica, de que modo que essa diferença do mundo, enfim, esse mundo totalmente diferente, a hipótese de que um acontecimento histórico diferente poderia mudar completamente o mundo, né? E ele atribui isso à derrota de Cartago, né? E Cartago então passa a cumprir um papel importante, porque se um mundo em que Cartago tivesse sido vitoriosa, seria um mundo totalmente diferente. Mas é interessante como esse mundo diferente, ele coloca elementos que poderiam existir ou não no mundo em que existe a vitória de Cartago. Por exemplo, a existência do espanhol, né? Em algum momento ele fala, mas espera aí, a gente não estaria falando em espanhol se isso está presente no conto de alguma forma, né? Não estaremos falando em espanhol se Cartago tivesse vencido. Mas aí, enfim, abriria para discussão, né? De que modo que esse evento teria reconstruído todo mundo, né? A partir desse evento transformado. Acho que isso é um ponto interessante, né? Como que um evento é capaz de reconstruir toda a história? A hipótese dele é essa, né? E isso faz com que desapareçam as coisas no outro mundo. No final do conto ele faz uma ressalva, se não me engano,
falando sobre isso, né? Que existe uma grande diferença entre ser derrotado e ser vitorioso, né? E de que, em relação a Cartago mesmo, né? E de que o fato de ter elementos nesse outro mundo citado de Cartago não significa necessariamente que Cartago tenha dominado o mundo, algo assim, né? E lembrando também, vocês estão me ouvindo direito? Então, Sim. Lembrando também daquele livro do Philip K. Dick que a gente tinha comentado nos nossos primeiros encontros, né? Que era O Homem do Castelo Alto, que vai lidar justamente com essa questão da história dos vitoriosos e dos derrotados em relação à Segunda Guerra, né? Como é que o mundo se constrói de uma maneira diferente. Então, você vai ter uma questão de mundos possíveis, mas que vai ser tratado completamente diferente do que a gente tem aqui no conto do Caçares, né? Sobre isso, eu queria deixar só uma questão em suspenso, que acho que depois o Josias podia comentar, que é o fato do narrador, né, do Servian, ser armênio. Porque eu achei interessante que eu vejo na construção das duas personagens, o Capitão Morris e o Servian, como imagens, também um espelhamento. Eu vejo os dois como duplos também, a Bárbara, retomando um pouco o que você falou atrás. Por que eu digo isso? Mas são duplos de imagens inversas, assim, eu tenho essa impressão. Porque em vários momentos as descrições se cruzam, né? E uma coisa interessante no mundo do primeiro mundo que a gente está descrevendo, né? A Armênia não existe há 8 séculos. E ele vai falar assim, a gente continuou sobrevivendo, não lembro direito como ele vai falar, e aí no outro mundo quem não existe é Gales, né? É o país de Gales. Então tem vários momentos que a gente vai ter esses desdobramentos inversos e essa não nacionalidade, né? Porque aí o fato de ele ter origem galesa faz ele ser menos argentino, né? E o Servian, o Dr. Servian, ele tem essa questão também pelo fato de ele ser armênio como estrangeiro na Argentina. Então tem toda essa questão ali de espelhamentos invertidos, assim. Sim, eu me lembro. Sim, Bárbara. Sim, pode falar. Não, eu só ia dizer que a gente vê isso até no começo do conto, que ele vai dizer que, na realidade, quem queria ser médico era o Irineu e que o Servian, ele queria ser inventor e se interessava por essas coisas, né? E depois quem vai lidar com os aviões novos e inovações e fazer essas manobras muito loucas vai ser justamente o Irineu, né? Então, porque quando você mencionou a questão do galês, né, tem um papel também, assim, que eu comecei a falar e não consegui desenvolver, me perdi no raciocínio para falar de outras coisas, o que é absolutamente normal, acho que se tratando desse conto, né, acho que a gente fica à vontade eu fico muito à vontade de discutir nesse tipo de conto, porque eu acho que, enfim, acaba disfarçando um pouco, assim, acaba passando pela natureza do próprio conto, né, a temática que ele aborda. Mas foi quando você mencionou a questão dos galeses, porque ele menciona a deusa com cabeça de cavalo, que é uma deusa romana, de origem galesa, né? Que, portanto, então, seria ali estaria relacionada a Cartago, né? É uma deusa de origem cartaginesa, né? Isso ele menciona no conto, mas a deusa que eu conheço romana com cabeça de cavalo é galesa. É uma deusa de origem galesa, céltica galesa, na verdade, sim. Eu pesquisei isso há alguns dias e não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela tem uma relação com a Europa, né? Ela não é uma deusa fenícia, africana ou mediterrânica, né? É uma deusa ali vinculada à Europa Central. Mas essa questão da nacionalidade também me parece bem instigante, né? O fato dele não se reconhecer como argentino, aliás, e depois ser um objeto de disputa, né, essa nacionalidade dele, que ele precisa ser uruguaio ou argentino por conta do depoimento, e essa mistura das nacionalidades, eu acho que talvez dá a entender essas várias possibilidades que vão surgindo do mundo em que as nacionalidades vão sendo construídas e reconstruídas a partir dessas outras possibilidades, né, algo nesse sentido. As coisas vão se misturando, né, talvez como numa Babel, né, de muitas nacionalidades, que pode ser ainda mais complexa se elas forem embaralhadas de outra forma. Tem uma coisa sobre o Bioy que é interessante, que ele nesse sentido, eu acho ele muito parecido com o Borges, que são os processos de escrita, né? Quando a gente fala de invenção de Morel,
ele fez várias edições do Invenção de Moral, ele reescreveu várias vezes. Aí ele falou assim, chegou, não sei, é um momento que eu acho que agora ficou bom. E o próprio Trama Celeste foi um conto de 4 anos, né? Então, de idas e vindas aí. Só por que eu tô falando isso? Porque os elementos do texto, e aí essas construções de contos, por serem muito concisas e muito econômicas, a gente tem que entender que cada elemento do texto tem alguma informação, não está ali de forma gratuita, né? É um texto bastante detalhado, né, na descrição. Sabe, você tem que olhar, assim, de uma forma meio obsessiva, procurando, porque... Ele foi obsessivo ao escrever. Ele foi obsessivo a escrever, e esses caras, assim, Borges, o Bioy, são caras que escrevem de uma forma obsessiva, então os detalhes contam muito, muito mesmo, assim. E então essa questão que eu falei dele não ser, do País de Gales não existir, isso a gente vê em vários momentos. A questão das feições do rosto dele, que no início o Servian vai falar que ele tinha um rosto muito argentino. Quando ele vai para esse mundo, as feições galesas dele já não são argentinas. Acham que ele é um estrangeiro de outro Acham lugar. que ele é um estrangeiro. Não, essas feições são estranhas, né? Esse nome, né, Capitão Morris, né, Irineu Morris, é causa de riso, porque é tão estranho, causa estranhamento. Nossa, que estranho esse nome, eles riem do nome dele. Então, todos esses elementos que fazem parte da argentinidade, que está vinculado a essa herança galesa, acaba virando até um elemento de estranhamento. E eu vou até jogar esse termo estranhamento, porque na terceira semana eu quero falar do estranho, né? Então, que é um elemento importante para o Bioy. Então, essa questão ele não é esse mundo que a gente criou, esse mundo no qual ele viajou, esse mundo possível, é um mundo no qual eu não posso existir. E é justamente o mundo onde está a mulher que eu amo. É muito parecido, porque eu estava pensando como as histórias do Bioy amarram a questão do amor de um jeito muito bonita. Porque é a mesma coisa da Invenção de Morel, que são 2 mundos também, né, que estão ali se reproduzindo imageticamente, no qual a mulher da vida dele... Gente, não dá spoiler desse, esse livro é muito bom, as pessoas não vão ler, mentira, gente, não pode dar spoiler. Gente, leiam, gente. Inclusive, eu falei pra Kaiser, eu achava que tinha que ter sido Invenção de Morel. Mas pode ser depois, vai. Depois. Eu sou a favor. Mas é muito comprido. Eu falei, não é tão comprido assim, gente. Vamos ler Invenção de Morel, porque, enfim. Eu sentei ali rapidinho, né? Porque eu tinha lido há muito tempo atrás. Falei, vou reler, porque a gente vai ter que falar do Bioy. E então, desculpa o spoiler, mas eu acho interessante falar dessa questão do amor, mas dessa mulher existir num mundo diverso, no qual no mundo do personagem principal não é possível. Então a gente tem sempre essa questão dessa projeção imaginária do amor ali, né? E na verdade resume bem o que é o amor, né? Assim, da gente pensar sempre em projeções imaginárias, né? A gente vai ter vários teóricos falando de como o amor é uma projeção espelhada de nós mesmos, assim. Então eu acho interessante como que o Bioy trata o amor sempre nessa relação intocável de tentativa de chegar naquele lugar, naquela pessoa, e sempre essa impossibilidade, né? Tentei não sei fazer muito spoiler, Bárbara. Uma coisa que eu só vou comentar rapidinho é esse cuidado, né, que o Bioy tem de descrever, eu tinha lido que isso é uma característica dele, né, da alta verossimilhança nos contos, né, e como ele confere isso nesse conto da Trama Celeste, descrevendo os espaços de Buenos Aires, né, as ruas, qual é o nome da rua, andei tantos quarteirões e virei na outra rua, e eu fui pegar o mapa de Buenos Aires, as ruas estão lá e tal, e ele nesse outro mundo tem o cuidado de retirar essas ruas com nomes galeses, que de fato existem na nossa Buenos Aires, né? Naquilo que é o real, o mundo real, ou segundo David Lewis. Qual que foi o termo que a Bárbara usou? Indexar? O indexical, é isso? Indexical, o nosso mundo. Gostei desse termo, vou começar a usar que o nosso mundo é um mundo indexical. E ele tem o cuidado de retirar essas ruas, né, galesas,
e substituir por outros espaços físicos ali da cidade com nomes de origem cartaginesa, né? E dando essas pistas ao longo do texto, mas de uma forma que não é algo totalmente mastigado, totalmente entregue ao leitor. Você fica pensando o que significa esses nomes, por que ele está citando tudo isso, esses espaços, né? E isso vai criando, tem esse nome do conto, né? A Trama Celeste. E como a imagem de um mapa de uma cidade, eu vou até botar aqui justamente a imagem da mapa de Buenos Aires, da região em que o conto se passa, né? É uma trama, né? Como uma trama num tecido. E construído aqui, ele vai construindo essa trama com essa descrição, né? E Ai, sobre gente, eu mapa, vou admitir que, só trazendo um pouco de frivolidades aqui para a conversa, devo admitir que eu ficava lendo Avenida Vélez Sarsfield. Eu só ficava pensando, gente, que saudade de futebol, quero ver Libertadores. Era só isso. acho interessante que a Bárbara, gente... Desculpa. Eu vou comentar que a Bárbara, assim como o Sócrates, é muito focada no futebol. É muito corintiano. Fazendo alusão ao jogador Sócrates. Só fiquei pensando nessa coisa do mapa. Fiquei pensando nessa coisa do mapa, Kaiser, quando você falou e sobre a ideia de que o conto também carrega ali vários detalhes, né? Que cada elemento foi muito bem pensado e colocado ali. Quer dizer, então cada imagem que o conto representa tem ali também um mundo ali dentro, né? Porque ele foi cuidadosamente colocado, foi construído ali para ter, né? Para compor, para ser uma parte da trama, né? E no mapa também, né? Como o mapa também tem essa ideia, né? De que cada ponto também, cada beco, cada rua, cada estabelecimento também é um mundo que está presente ali, né? A cidade também carrega um pouco dessa impressão. Os mapas e a topografia que também é recorrente na obra do Walter Benjamin, né? Como essa possibilidade de essa experiência de labiríntica e de construção e reconstrução, né? De sentido. Lembrando que o termo trama também pode ser usado, inclusive, para construções narrativas, né? A ideia de enredo, de você construir tramas. Eu acho que tem um valor polissêmico esse nome, né? Trama Celeste. Eu acho que a gente pode pensar em múltiplos mundos, a gente pode pensar em múltiplas Buenos Aires. A questão A gente pode pensar em complô também. Em complô, né? A questão de ele também estar numa situação em que ele precisa... de alguma forma sobreviver a isso, né? Então eu acho interessante como trama eu acho muito legal quando a gente pega esses escritores que puxam a gente para vários lugares, assim, e o Bioy faz isso de uma maneira magistral, né? Que é como ele consegue transformar a palavra trama a gente consegue puxar ela para vários campos, assim. A trama como a trama do mapa de Buenos Aires, né? E quem já foi para Buenos Aires sabe que Buenos Aires tem essa coisa das ruas retas. Você vai reto, você vai para sempre nessas ruas, né? Então a Buenos Aires foi uma cidade planejada, né? Foi muito bem planejada a construção dela, diferente das construções brasileiras, né? Mas Buenos Aires é uma cidade planejada, então a questão da cidade, do plano da cidade como ser um plano já de trama, né? A trama da narração, né? A trama de vários, porque depois, semana que vem, quando o pessoal das ciências naturais entrarem em jogo, também trabalhar a questão das tramas temporais. Volta ali no slide que você colocou, que dá para ver que é muito bonito. Esse aqui? Aqui? Não, nos slides, amor. Peraí, vou projetar para ele. Que eu fiquei pirando, que é uma imagem que é a imagem das tramas. Não, pode passar aqui. Tempo espacial, né? Você usou como. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo que ele, quando fala do David Lewis, tem ali toda essa questão das tramas espaços temporais também, que o Kaiser colocou ali no fundo do slide. Então também é um outro tipo de trama ali que eu acho que pode ser colocado dentro desse título. Sim, a Bárbara falou que a trama do complô, né, que infelizmente bastante familiar à história latino-americana, né, ele está sendo acossado ali dentro da base militar, diante do exílio ou da morte, né, que infelizmente é algo
que a Argentina estava saindo, né, dessa ditadura, né, civil-militar, desse período, né, que eu mencionei logo no início, essa década infame, que voltaria a viver também, né, em outros contextos, e que infelizmente é tão comum na América Latina, né, essa trama no qual, de repente, infelizmente na nossa história, algumas pessoas, como nós, né, se viram, de repente, inseridos, né, numa trama em que você está diante dessas alternativas, né, ou o fuzilamento ou o exílio, que você caiu nela por alguma circunstância, né, por alguma percepção, se envolver com alguma coisa cotidiana, que também é uma trama, né, que, enfim, que aparece aí nesse contexto. Interessante falar que esses caras eram apolíticos, porque a palavra celeste, ela remete à bandeira argentina, né, que eles falam que ela é branca e celeste. É inclusive o termo que eles não usam azul, né, eles não usam celeste, que é a cor da bandeira argentina, né? Então, eu acho que essa referência a celeste também não é só do céu, no sentido também o fato dele estar viajando, né, de avião pelo céu, mas eu também acho que esse céu se refere à própria nacionalidade argentina. Então, eu acho que dá para fazer uma leitura política desse conto e pode ser bastante interessante também, justamente porque remete a um dos símbolos da nação, que seria esse céu argentino, né? Esse celeste que vai, inclusive, para a bandeira. E o personagem é alcoçado por essas forças obscuras, né? Que geralmente as coisas acontecem dessa forma, né? Enfim, a gente pega, por exemplo, a literatura, a historiografia de testemunho, a literatura de testemunho, os textos memorialísticos de pessoas, por exemplo, que e a partir de um determinado momento são reconhecidas como opositores de determinados regimes autoritários, as pessoas caem no meio dessa trama de mais ou menos assim, né? Você escreve um texto, participa de uma peça de teatro e, de repente, você é um opositor ao regime e está inserido numa trama altamente complexa, em que você começa a lidar com autoridades militares que duvidam da sua identidade, para as quais você precisa fazer relatos. Então, é a narrativa dentro das instalações militares e o uso de códigos e a incompreensão e o sentimento de perseguição é muito familiar, não muito familiar, mas em alguma medida familiar também essa experiência da perseguição política, né? Gente, estamos no final do nosso tempo aqui, né? 5 minutinhos para a gente ter que passar a gente vai passar o canal para outra programação. Gente, eu jurava que a gente tinha até as 5 agora. A gente parece que a gente só começou. Aí, vocês querem fazer últimas considerações aí, Bárbara? Cara, eu tinha umas considerações para fazer ainda sobre o realismo modal, que eu não falei nem metade do que eu tinha preparado aqui. Mas, assim, eu acho que talvez seja legal eu comentar na próxima, porque vai fazer algumas perguntas sobre a existência e tudo mais, assim, de algumas questões básicas da metafísica, que a física vai tentar responder, eu acho que justamente com o que o Hara vai falar. Então, acho que talvez seja interessante eu deixar para depois. Legal, a gente faz esse diálogo entre a filosofia e a física na próxima quarta-feira, né? Josias, Amanda, Bruno, querem falar alguma? Eu também vou deixar as coisas para outra semana, não nessa, na outra, do dia 27, que aí dá para a gente trabalhar a questão do estranhamento, né? Do estranho nas narrativas de realismo fantástico, com alguns teóricos da literatura, e também a questão da argentinidade, que eu acho que entra também nessa mesma... Que aí eu não sei como que vai... o Josias, você vai conseguir participar no dia 27? Que aí a gente podia pensar em coisas ligadas a essa argentinidade mesmo, né? Essa questão histórica, que eu acho que tem a ver ali com essas tramas que você falou agora no final. Eu gostaria de explorar melhor. Bacana. Eu acho que vai rolar. Acho que eu vou participar. Talvez eu não consiga na próxima semana, por conta de outras atividades, mas na seguinte, sim. Uhum. Em relação, eu sei que a gente está com o tempo quase estourado, mas deixa eu comentar rapidamente ainda sobre o Cartago. E o Cartago foi uma colônia, foi uma cidade-estado de origem fenícia, né, no norte da África, atualmente na Tunísia. E os fenícios são, enfim, tem uma história toda complexa. Eu também não sou especialista em antiguidade, na verdade, sei muito pouco de história antiga, mas eles são muito reconhecidos por terem inventado o alfabeto, né, por terem criado o alfabeto que influenciou o alfabeto grego, portanto romano, e o nosso alfabeto de origem fenícia, portanto, em alguma medida.
E eu acho que também tem um significado especial relacionado a isso. Tem um significado especial relacionado a isso, a questão do alfabeto, da senha, né, do anel como senha, possibilita a entrada e a saída, enfim. Mas podemos falar mais depois também. Não, essa questão da Cartago é muito... Se não me, você me corrige, José, se estiver enganado, mas Cartago acho que foi era uma cidade-estado, como você falou. Ela foi vencida por Roma, né? E, se não me engano, foi aquela cidade-estado que Roma, os soldados romanos jogaram sal no território de Cartago, não é? Para que nada mais crescesse ali, né? Salgaram a terra. Sim, Cartago cumpre um papel muito interessante dentro da própria história romana, na autoafirmação de Roma como império, porque ela foi uma cidade que demorou muito a ser derrotada, né? Foram as famosas guerras púnicas, né? Ficaram conhecidas as guerras contra a cidade de Cartago, lá no segundo século, entre o primeiro e o segundo século antes da nossa era, e isso marcou muito a hegemonia dos romanos dentro do mar Mediterrâneo ali, porque Cartago era uma cidade muito poderosa, comercial, que dominava o mar Mediterrâneo, e a vitória romana sobre Cartago garantiu o interesse e o controle romano do mar Mediterrâneo. Então acaba sendo importante na afirmação da identidade romana, então constrói essa narrativa de que foi uma cidade muito difícil de ser derrotada, né? O grande general cartaginês, o Aníbal, né? E os seus elefantes de guerra, enfim, que acabam cumprindo um papel importante, então, no contexto da afirmação romana, né? Da cidade de Cartago. Que antes da derrota, acho que até, se não me engano, o exército cartaginês chega até quase invadir Roma, né? Oferece um grande risco, isso na época que Roma ainda é a República Romana, né? Antes de Júlio César. Sim. É interessante isso. Gente, está encerrando hoje por aqui. Bruno, quer falar alguma coisa? Não, sem nada a acrescentar. Só falar que achei muito oportuna a discussão de hoje. Conseguimos situar um pouco melhor. Legal. E na próxima semana, quarta-feira, dia 20, nesse horário também, 2h30, a gente vai estar aqui de volta, continuando um pouco da leitura e a discussão sobre esse conto. Então, com nosso convidado, o professor Hara Tessano, que é físico, professor BFB, e que tem uma tese de doutorado na área de química, da física quântica, né, da mecânica quântica. Então, ele vai falar um pouco da visão da física sobre essa possibilidade de mundos alternativos. A professora Bárbara, né, acabou de falar também que iria participar para fazer esse diálogo entre a filosofia e a física. E, sem ser semana que vem, na outra, no dia 27, a gente vai fazer o nosso terceiro dia comentando esse conto. A gente tem feito sempre 3 dias de cada conto, cada texto, né? Falando, então, com a Amanda de volta aqui, falando da parte de literatura hispano-americana, ela que tem um mestrado nisso e agora desenvolve o doutorado. Não, o mestrado, né? Meu doutorado mas é professora de literatura hispano-americana, e o professor Josias, de História, e o Bruno também, professor de literatura. Então, estaremos aqui na próxima semana, dia 20, e depois, dia 27, falando desse conto. A gente agradece a participação de todos vocês e a audiência de todo mundo que assistiu ao vivo e todo mundo que virá a assistir no futuro, né? Eu tenho acompanhado lá os vídeos. Vou mandar para todo mundo. Eu tenho vários amigos, viu? Se vocês estiverem vendo isso depois, falaram que iam assistir, eu vou querer comentários, ok? Eu vejo que os nossos vídeos aqui dos encontros vão aumentando de visualização com o passar das semanas, né? Então, isso é muito legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Beijos. Até semana que vem. Até.